E a gente aproveita agora para a nossa entrevista especial desta quarta-feira. Tenho a satisfação de conversar agora com Ana Paula Lozzi, ela que é presidente executiva da IPC, que é a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Ana Paula, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso programa. Imagino que eu acho que é a primeira vez que a gente conversa, pelo menos de minha parte. Seja muito bem-vinda, portanto, para a gente falar de um assunto importante, que é um dos produtos também importantes do nosso agronegócio, que é o cacau. Está vendo agora que o cacau está subindo de preço, e a gente vai conversar exatamente sobre como é que está a estrutura de produção de cacau aqui no Brasil, como é que está o mercado internacional, a produção dos países que produzem cacau no mundo. Vamos começar pela estrutura internacional. Ana Paula, o que está acontecendo com o cacau, que subiu muito ultimamente? Algum problema lá nos países africanos, por exemplo, que são grandes produtores, como a Costa do Marfim, por exemplo? Conte para a gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Um prazer estar aqui com você e é sempre muito bom falar sobre o cacau, porque, além de tudo, é a base para a gente comer um dos melhores alimentos, não só saudável como gostoso, que é o chocolate. Então, a produção de cacau ela se concentra na África, né? O maior volume está na África. Só a Costa do Marfim é responsável por mais de 45% da produção mundial de cacau. A África chega a quase 70%. E realmente a cotação na Bolsa de Nova York nos últimos meses tem batido recorde atrás de recorde, tendo alcançado na última semana os maiores valores dos últimos 6 anos. Isso acontece muito principalmente porque houve ali no primeiro trimestre uma entrega menor, de um volume menor de cacau pela Costa do Marfim, especialmente quando a gente tem um olhar para a exportação deles. A gente tem, sim, uma crescente demanda, não só no consumo de chocolate, mas na demanda dos derivados, e isso acaba impactando essa relação entre oferta e demanda, e isso impacta no preço nas bolsas, né? Então, não há nenhum problema sério com a produção na África, muito pelo contrário. Tudo que a gente tem visto é um grande investimento na região, não só para aumentar a moagem na região, mas também para suprir todas as necessidades dos mercados internacionais, mas há uma volatilidade do preço em razão das perspectivas de conseguir cumprir todos os seus compromissos. A gente agora entra num período aqui no Brasil de maior oferta de amêndoas, né? O primeiro trimestre é um trimestre de baixa oferta, a gente tem um volume menor entrando ali entre janeiro, fevereiro e março, e aqui no Brasil a gente começa a ter o que a gente chama de safra temporã, mas é o período que entra o maior volume de cacau agora em abril, começou em abril, e as perspectivas para o Brasil também são muito positivas, de uma safra melhorando, né, um volume melhorando. A gente ainda não consegue atender 100% da indústria com a produção local, mas a gente tem visto todo um esforço de todos os elos da cadeia para mudar esse cenário. Ana Paula, o Brasil já foi um grande player no mercado de cacau, um grande produtor de cacau. Essa produção caiu em função da vassoura da bruxa, que é aquela doença que atacou principalmente lá os cacauais da Bahia. Mas pouco a pouco a produção está se recuperando, né? Tenho visto aqui que além da Bahia, o Pará destacando-se bastante com o aumento da produção. Rondônia também tem uma parcela também mais ou menos significativa. Parece que tem outros estados também. Como é que está o cenário da produção nacional hoje e como é que se enxerga o futuro próximo? Então, o Brasil hoje ele tem uma produção aproximada de 200 mil toneladas, a gente ainda tem uma concentração de aproximadamente 50% a 60% dessa produção na Bahia, o restante está distribuído entre o Pará, Rondônia e Espírito Santo, sendo que Bahia e Pará são os grandes produtores brasileiros de cacau. Só que o que a gente tem visto é um esforço muito grande de melhorar a produtividade das lavouras já existentes, com renovação dessas lavouras, com investimento em assistência técnica, né, mudanças. A gente ainda tem muita produção extrativista no cacau, especialmente na Bahia, então trabalhando para que esse cenário extrativista mude um pouco para um cenário um pouco mais de investimento nessas produções, para que a gente tenha uma melhora da produtividade média. Hoje a produtividade
produtividade média no Brasil é de 600 quilos por hectare, mas quando a gente olha só para a Bahia, essa produtividade cai para 300 quilos por hectare. Então, se a gente, com pequenos investimentos, se a gente conseguir dobrar a nossa produtividade média, a gente consegue alcançar não só a autossuficiência, como voltar a ser um mercado exportador. Para além disso, tem existido vários investimentos em novas regiões, né? O que a gente chama de fora das fronteiras ali da Bahia e do Pará. Então, a gente tem projetos em São Paulo, no Ceará, no Mato Grosso, no oeste da Bahia, projetos que têm um olhar um pouco mais tecnificado, projetos que visam produtividades maiores, produtividades na casa de 3.000, 3.500 quilos por hectare, mas sem deixar de olhar para o diferencial do cacau brasileiro, que é a sustentabilidade. Então, o cacau brasileiro, ele é um cacau que ele preserva a Mata Atlântica, que ele conserva e ele regenera a floresta amazônica. O cacau é oriundo da floresta amazônica, então ele é utilizado na recuperação das áreas degradadas na região. Existem estudos da Embrapa que mostram que com o cacau a gente tem uma redução do desmatamento, a gente tem uma redução das queimadas na região, porque o cacau é uma árvore perene, então, né, não se tem aquele método produtivo de queimar o solo para poder mudar de cultura. Então, a gente tem no cacau brasileiro um potencial muito grande. Então, a gente acredita que todos esses investimentos, ainda que a gente veja resultados ainda a passos lentos, que até 2030 a gente vai voltar a ter autossuficiência, ou seja, produzir um volume suficiente que atenda não só a indústria que eu represento, mas as outras indústrias moageiras que existem no Brasil, que consiga atender o mercado BIM e Tritibar, que é crescente, que consiga também exportar. A gente tem uma exportação muito baixa de cacau, hoje o Brasil não exporta nem 1.000 toneladas de cacau. Em compensação, apesar da gente importar amêndoa de cacau, nós somos uma das poucas commodities no Brasil que importa a matéria-prima e exporta o produto industrializado. Então, ainda que haja essa importação, ela é uma importação positiva porque ela gera riqueza para o país, ela gera riqueza para a cadeia, porque ela mantém a indústria numa ociosidade baixa, e atende um mercado internacional muito importante, porque no Brasil, na região aqui da América do Sul, o Brasil é o único país que tem indústria forte na moagem de cacau e que pode atender esse mercado tão importante. Então, a Argentina, todo o chocolate produzido na Argentina, ele é produzido com os derivados produzidos no Brasil. E a gente exporta também para o Equador, para o Peru, para o Uruguai, para os Estados Unidos. Então, a importação, ela é fundamental para que esse mercado internacional seja atendido, né? E a importação hoje, ela não chega a 20% da nossa amêndoa processada, porque a indústria moageira, ela compra 100% do cacau nacional que lhe é oferecido, que representa aí em torno de 80% do cacau que a gente moe. Ana Paula, falando em exportação, como é que está o cenário para esse ano com essa alta escalada dos preços? Imagino que também a exportação de derivados pela indústria brasileira, que tem uma certa presença importante na pauta de exportações do país, deve dar um salto importante. É possível isso em função dos preços? A gente tem que olhar para a exportação de derivados de cacau pensando muito no nosso principal cliente, que é a Argentina. A Argentina vem passando por momentos difíceis, a exportação para lá é cada vez mais desafiadora, né? Então, nesse primeiro trimestre, a gente chegou a ter uma queda na nossa exportação, mas muito por conta dessas questões dos prazos que têm sido impostos pelo governo argentino e dos quais a gente tem dialogado não só com o governo brasileiro, mas também com o governo argentino. Mas a perspectiva, pensando em ano de 2023, é uma perspectiva positiva, né? A nossa moagem está crescendo, o mercado interno está crescendo, mas o mercado internacional também está crescendo. A gente consegue ver uma ligação muito direta entre melhora da economia e a melhora no consumo do produto final, né? Um aumento no consumo do produto final, que é o chocolate, os biscoitos, os achocolatados, e isso impacta diretamente na demanda pelo nosso produto. Então, as perspectivas para 2023, tanto no recebimento de amêndoas brasileiras, de uma melhora nesse recebimento,
como de aumento da moagem até o final do ano, mas também de melhora na nossa exportação, ela é positiva. Né? A gente só precisa continuar trabalhando com essas situações que são impostas aí pelas relações internacionais, né? Pelos nossos relacionamentos com os outros países. Ana Paula, para finalizar, você acredita que com essa escalada que a gente está vendo nos preços do cacau ultimamente, no mercado internacional, isso pode dar uma fomentada grande aqui na retomada da nossa importância na produção interna de cacau, voltando lá aos tempos descritos por Jorge Amado nos seus livros de auge, que o Brasil foi grande produtor de cacau? Será que chegaremos lá no futuro próximo? Olha, o que eu acredito o preço do cacau aqui no Brasil, ele, em média, é sempre maior do que a Bolsa de Nova York. E por que isso acontece? Porque o Brasil é deficitário no cacau. Então, todas as indústrias e outros atores que compram cacau como matéria-prima fazem de tudo para que essa amêndoa fique no Brasil. Tanto é que a liquidez de cacau é de 100%. É óbvio que um aumento na bolsa impacta diretamente aqui, porque o nosso preço é balizado pela Bolsa de Nova York. Mas mais do que isso, o que a gente precisa buscar para se diferenciar no mercado global é muito mais do que só volume e qualidade, mas também essa diferenciação. O mercado global, o mercado europeu, americano, ele tem exigências cada vez mais rigorosas relacionadas ao meio ambiente. E qual é o cacau que pode não só atender essas exigências, como superá-las? É o cacau brasileiro. Né? Então, quando você olha para a produção em sistemas agroflorestais na floresta amazônica, esse cacau traz tudo que o mercado europeu busca. Né? Um cacau de qualidade, um cacau que gera renda, um cacau que preserva a floresta, um cacau que muda a realidade dos produtores. Quando você olha para a Mata Atlântica, o cacau cabruca, é a mesma coisa. Né? A Mata Atlântica hoje na Bahia é o que está preservada da forma que está por conta da cacauicultura. Então, o que a gente tem que trabalhar obviamente, para a gente ter cada vez mais volume, para que a gente tenha potencial para exportar e exportar esse cacau sustentável. Porque aí a gente não vai competir em volume com outros mercados, mas a gente vai competir em diferencial. Né? E aí o que o mercado global vai olhar? Ele primeiro vai olhar para esse cacau que tem a garantia de sustentabilidade, que preserva a floresta amazônica, a Mata Atlântica, e vai comprar esse cacau para depois comprar os demais cacaus produzidos no mundo. Né? Isso não significa que os demais países não entreguem sustentabilidade, mas nada como um cacau amazônico, um cacau da Mata Atlântica, que preserva não só a nossa principal floresta, mas também uma mata extremamente importante para o país. Muito bom. Eu conversei com Ana Paula Lozzi, ela que é presidente executiva da IPC, que é a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Ana Luísa, muitíssimo obrigado pela entrevista, gostei muito. Vamos torcer para o nosso cacau voltar com força aqui, tornando o Brasil referência global novamente nesse produto tão importante e que tem como seu derivado uma coisa deliciosa que é o chocolate. Muitíssimo obrigada. Até uma próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau.